Ao longo da história, como colônia, império, república, o Brasil teve várias bandeiras representativas de seu momento político. Três foram criadas após a independência do país e anteriores, ao domínio português. Nós vamos aprender aqui sobre todas as bandeiras do Brasil, mas não esqueça de se inscrever no canal. A primeira bandeira a ser utilizada nesta terra foi a da Ordem de Cristo, que existiu entre 1319 a 1651. Esta ordem era uma associação que herdou, a pedido do rei de Portugal, os bens da Ordem dos Templários, que havia sido extinto pela Igreja um pouco antes. Essa Ordem de Cristo patrocinou as grandes navegações portuguesas e sua bandeira chegou ao Brasil, junto com as caravelas de Pedro Álvares Cabral, estampado lá em suas velas. Esse era um dos símbolos nacional dos portugueses e, como eu falei, foi a primeira bandeira a ser hasteada, que esteve lá na primeira missa realizada do achamento do Brasil. Mas tivemos também, paralelo a essa Ordem de Cristo, a bandeira real, que funcionou de 1500 a 1521. Essa bandeira real também era utilizada nas embarcações que chegaram ao território brasileiro. Porém, apesar dela ser a oficial, cedia espaço para a Ordem de Cristo nas expedições no mar. A bandeira real foi criada pelo rei Dom João II de Portugal e, como você vê na imagem, continha o estandarte real branco junto com o brasão de armas do país. Posteriormente tivemos a bandeira de Dom João III de 1521 a 1616. Essa bandeira, utilizada do rei Dom João III, como falei, marcou momentos aí importantes da história do Brasil, momentos definidores da formação territorial brasileira, como as expedições colonizadoras de 1530, a formação das capitanias hereditárias em 1534, a criação dos governos gerais em 1549 e a divisão do território brasileiro em 12 governos. Durante algum tempo, a colônia era dividida em duas partes. Depois tivemos a bandeira do domínio espanhol, de 1616 a 1640. Essa bandeira vigorou enquanto Portugal foi unido pela Espanha no período chamado União Ibérica. Essa bandeira do domínio espanhol foi criada pelo rei da Espanha, Filipe III, que em Portugal era chamado de Filipe II. Era um rei único para os dois países. A nova bandeira manteve o escudo e a coroa da bandeira portuguesa, mas foram envoltos por 5 ramos de cada lado, como você vê aí na imagem. Vale lembrar que durante o período que essa bandeira foi utilizada no Brasil, durante o período da União Ibérica e por conta das guerras com a Espanha, os holandeses invadiram aqui a região Nordeste. E aí, com a derrota holandesa, tivemos a Bandeira da Restauração, que vai durar de 1640 a 1656. O fim dessa União Ibérica, essa bandeira da restauração, passou a representar o ressurgimento do reino português, com Dom João IV. Instituiu essa nova bandeira, mantendo o brasão de armas de Portugal e acrescentando uma borda azul. Essa borda azul representa a veneração à padroeira do país, a padroeira de Portugal, Nossa Senhora da Conceição. Entre 1645 e 1816, vigorou a Bandeira do Principado. Essa foi a primeira bandeira criada exclusivamente para o Brasil, quando Dom João IV conferiu o título de Príncipe do Brasil a seu filho Teodósio, fazendo com que o território passasse a ser considerado um principado dentro do reino, dentro do Império Português. Apesar de ser a primeira bandeira exclusiva, ela não foi a primeira bandeira nacional, visto que o Brasil ainda não era considerado uma nação independente, ainda era considerado colônia do Império Português. Mas tivemos também a Bandeira Dom Pedro II, de 1683 a 1706. Pela primeira vez foi incluído o retângulo verde, que ainda hoje é utilizado em nossa bandeira nacional. Tivemos também a Bandeira Real do século XVII, que vigorou de 1600
a 1700. Foi criada por Dom Pedro II. Vê lá, Dom Pedro II, rei de Portugal, não imperador do Brasil. E utilizada como símbolo oficial do reino, juntamente com a bandeira da Restauração e com a bandeira do Principado do Brasil e com a bandeira de Dom Pedro II. Todas ao mesmo tempo? Sim. Né? Nessa bandeira foi acrescentada uma corrente e a cruz vermelha da Ordem de Cristo, que nós já falamos. E aí nós tivemos a bandeira do Reino do Brasil, de 1815 a 1822. Foi criada com a vinda da família real, né, para o Brasil em 1808, marcado por uma série de mudanças lá no reino, a invasão napoleônica de Portugal. Uma dessas mudanças foi a elevação do título de Principado para Reino Unido em 1815. E aí, uma nova mudança na bandeira. Posteriormente, tivemos uma nova mudança política e uma nova bandeira. Exatamente em 1815, foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Porém, o reino só teve a bandeira em maio de 1816. O Brasil foi representado na nova bandeira pela esfera azul. E aí tivemos a bandeira do regime constitucional. Essa foi a última bandeira portuguesa, né, a tremular aqui nos mares do Brasil como colônia, criada um ano depois que a monarquia absoluta foi abolida lá em Portugal pela Revolução do Porto, né, instituindo-se um regime constitucional. Ela foi a bandeira vigente entre 1821 a 1822 e estava lá presente durante o Grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, que deu início à emancipação política do Brasil. E aí nós temos, sim, o Império do Brasil, a primeira bandeira realmente do Brasil independente. O Império do Brasil dura de 1822 a 1889, juntamente com essa bandeira imperial, que foi criada originalmente como pavilhão pessoal do príncipe real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a pedido de Dom Pedro de Alcântara, né, o futuro Pedro I, ainda príncipe regente. Seu autor teria sido Jean-Baptiste Debré. O fato é que em setembro de 1822, o pavilhão passou a ser utilizado, né, para representar a nação após sua independência, que ainda era considerado um reino. A nova bandeira ainda preservava muitos elementos do antigo reino e seu brasão, como a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo, como você vê aí com elementos portugueses. Novos elementos vão sendo introduzidos, a combinação auriverde e a ordenação de 3 figuras no campo presentes até hoje na bandeira nacional, né? Bem como os ramos de café e tabaco, ainda hoje utilizados como suporte do brasão nacional. E a cor verde, que é uma referência à Casa Real de Bragança em Portugal, né? Da qual fazia parte Dom Pedro I. Ao passo que a cor amarela simbolizaria a Casa de Habsburgo austríaco, da qual fazia parte a esposa de Dom Pedro I, Dona Leopoldina. Com a elevação do Brasil ao grau de império e a sagração de Dom Pedro I como imperador, determinou-se em 1º de dezembro de 1822 a substituição da coroa real pela coroa imperial nas armas do Brasil e, consequentemente, na bandeira também do Brasil Império. Porém, em 1889, com a proclamação da República, nova mudança da bandeira, né? Uma das primeiras bandeiras republicanas, olhe só na imagem, foi proposta por José Lopes da Silva Trovão, inspirada, dá para perceber, na bandeira dos Estados Unidos, né? Olha só, ela preservava as 13 listas referentes às 13 colônias americanas que formarão o futuro Estados Unidos. Além disso, dispunha de 20 estrelas em grupos de 5 sobre quadrilátero preto, que homenageava a população negra do país. Não estava representado nessa bandeira o município neutro, que seria aí a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Essa bandeira foi içada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889. Foi hasteada lá por José do Patrocínio. Outra versão desta mesma bandeira, né, foi criada por Rui Barbosa, só que com o quadrilátero azul em vez de preto, contendo 21 estrelas, uma delas já representando a capital, né, o município neutro, a cidade do Rio de Janeiro. Foi usada
no mastro do navio Alagoas, que levou a família imperial brasileira ao exílio e também foi hasteada na redação do jornal A Cidade do Rio. Foi essa versão alternativa que o governo provisório republicano adotou por 4 dias. Em 19 de novembro de 1889, Lopes Trovão, acompanhado de comitiva, foi à casa de Deodoro da Fonseca para oficializar essa bandeira que ele havia criado. Deodoro, que era monarquista por toda a vida, apesar de ser o presidente provisório da República, considerou a proposta Trovão muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos e sugeriu que a nova bandeira fosse igual à bandeira imperial, com a eliminação da coroa imperial que ficava lá em cima do brasão de armas. A atual bandeira nacional mantém, embora um pouco modificado, o campo verde e o losango amarelo da bandeira imperial. Substituiu-se o brasão de armas imperial pelo círculo, que, como a anterior, representava também a esfera celeste. A faixa eclíptica da bandeira imperial foi substituída pela faixa azimutal e a cruz da Ordem de Cristo pelo Cruzeiro do Sul. A ideia da atual bandeira foi desenvolvida por um grupo formado por filósofos, pensadores positivistas que foram muito influentes durante a proclamação da República, principalmente entre os militares. Pessoas como Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, que também era do apostolado positivista do Brasil, e por Manuel Pereira Reis, esse catedrático de astronomia da Escola Politécnica do Rio de Janeiro e que trabalhou lá nas imagens das estrelas, com uma fotografia do céu brasileiro no dia da proclamação da República. O desenho do disco azul foi executado pelo pintor Décio Vilares, por indicação de Benjamin Constant, um militar também importante na proclamação da República. E acrescentou-se em meio às estrelas, como eu já falei, a constelação do Cruzeiro do Sul. Lembrando aí que cada estrela representa um estado do Brasil. Embora não houvesse mais modificações quanto às dimensões e às suas formas, a bandeira adotada pelo decreto número 4 de 19 de novembro de 1889 permanece igual até hoje, a parte e o acréscimo de algumas estrelas no círculo azul, representativa da criação de novos estados que aconteceram ao longo da história do Brasil. Lembrando que o dístico Ordem e Progresso, que está no centro da nossa bandeira, vem do filósofo francês positivista, que, como eu falei, influenciou a proclamação da República, Augusto Comte. Você aprende isso aqui, nas Pitadas de História.